Então, a gente vai continuar falando dessa onda eleitoreira de votações lá no Congresso Nacional e agora nós vamos tratar de um momento, uma surpresa de responsabilidade do Senado Federal e o contraponto com mais pautas populistas, que são as chamadas pautas bomba. Avançou hoje a proposta que dá autonomia orçamentária ao Banco Central. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Estava lá há décadas. O governo Lula é fortemente contra, não quer que o Banco Central tenha essa autonomia orçamentária, quer que o Banco Central continue sob a guarda do Orçamento Federal e do Ministério da Fazenda. Mas aqui tem mais uma opção por mandar recado ao Palácio do Planalto do que uma defesa veemente do projeto. Mas tudo bem, a coisa avançou. A Carol Rosito já está de volta e vai nos contar como foi essa tramitação. Carol, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite mais uma vez para você, boa noite a todos. É isso, olha, o governo conseguiu aí um fôlego, né, digamos assim, porque o texto passou na Comissão de Constituição e Justiça e o próximo passo é o plenário do Senado. Agora, durante a votação lá na CCJ, os governistas pediram pelo menos uma semana para conseguir negociar alguns termos aí desse texto antes de Davi Alcolumbre pautar de fato essa matéria, né? A ideia era que, inclusive, fosse hoje para a pauta do Senado. O Plínio Valério, o relator, acatou ali os argumentos, né, não apresentaram requerimento de urgência. Ele mesmo colocou esse ponto de vista de que há esse fôlego maior agora para o governo. Dario Durigan chegou a dizer ontem, né, que, claro, a gente sabe da resistência do governo, publicamente ele disse que defende a autonomia do BC, mas que sim quer negociar durante esse período para que não seja aprovado, nas palavras dele, um texto ruim. O texto foi aprovado, Thaís, inclusive de forma simbólica dentro da CCJ, né? Sem aquela contagem dos votos dos senadores. Traz aí essa autonomia financeira, técnica, né, operacional, administrativa para o Banco Central, na prática amplia, porque vamos lembrar que em 2001 o Congresso já tinha aprovado uma autonomia semelhante para o Banco Central, mas fala principalmente em relação ao orçamento, né, quem deve deter aí os recursos dessa instituição, e é exatamente isso que o Banco Central briga neste momento, para que tenha essa autonomia de manusear os valores do Banco Central para contratação de pessoal, para investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia. Basicamente, esse é o resumo e o mote desse projeto. Agora a gente vai acompanhar. O líder Jacques Wagner tentou incluir uma emenda para manter o Banco Central como autarquia. Plínio não aceitou, não acatou, então, portanto, a gente vai acompanhar ver o que Dario Durigan vai conseguir nos bastidores avançar nessa negociação, nesse tempo aí que o governo conseguiu ganhar antes de levar o texto ao plenário do Senado. Volto com você. Boa, Carol, a gente vai tratar daqui a pouquinho no fechamento de mercado, vamos explicar um pouco mais esse projeto da autonomia do Banco Central, mas vamos aproveitar a Carol aqui, que vai nos contar agora da parte populista da atuação do Congresso Nacional, especialmente do Senado. O Senado aprovando pauta-bomba por aí, Carol, prevendo piso salarial, ou seja, benefícios para servidores da área da saúde. Pois é, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou mais um texto, essa proposta de emenda à Constituição que faz esse ajuste aí na aposentadoria diferenciada para agentes de saúde. Vamos lembrar que ontem, Thaís, Durigan foi pessoalmente à residência oficial de Davi Alcolumbre falar, né, sobre essas pautas, esse pacote de pautas bomba que, junto com esse texto que foi aprovado dentro da CCJ também de forma simbólica, a outras pautas que tratam sobre piso de categorias, somam, segundo a Fazenda, um rombo de 270 bilhões de reais. Por isso a preocupação do governo e a crítica em colocar em votação esse texto nesse momento. De fato, Davi Alcolumbre vem freando isso lá no plenário. Ontem até fez um discurso dizendo que é ano eleitoral, não é possível colocar todas essas pautas em discussão e votação, porque não vai ter quem vote contra, né? Em ano eleitoral, contra
reajuste de categorias, aposentadoria ou salário. Portanto, nesse caso especificamente da PEC, o texto traz o seguinte: terão direito à aposentadoria especial agentes de saúde com idade mínima de 57 anos para mulheres, 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição com um período de transição, assim como aconteceu na reforma da Previdência. Esse texto também traz ali, garante uma integralidade, que é aquele cálculo da aposentadoria com base no último salário, e também paridade, que é garantir tanto para quem está na ativa como quem está aposentado os mesmos direitos ali de reajustes. De qualquer maneira, é um volume para os cofres públicos, principalmente para a Previdência, por isso Dario Durigan atuando aí à frente dessa matéria também para evitar que o Congresso, que o Senado nesse momento passe essa matéria. Thaís. Obrigada, Carol. Olha, quem apareceu para comentar as pautas-bomba que estão passando lá no Congresso hoje foi o ministro do STF, o ministro Gilmar Mendes. Ele fez uma longa postagem nas redes sociais, começando ali de uma análise econômica até chegar num alerta para o Congresso Nacional, dizendo o seguinte: se seguirem aprovando o BNDES com altos custos para os cofres públicos, sem previsão de compensação, que no fundo ele está dizendo que estão descumprindo a lei, o STF pode considerar essas mudanças inconstitucionais. Nessa publicação nas redes sociais, ele disse exatamente isso. Falou, olha, a lei já prevê, ele cita as leis, inclusive, a lei já prevê que toda vez que se aumenta uma despesa ou se abre mão de uma receita, o Congresso Nacional, isso é lei de responsabilidade fiscal, tá? O Congresso Nacional tem que trazer estimativa do custo, do impacto das contas públicas e de onde vai tirar esse dinheiro. Nada disso está acontecendo com essas pautas-bomba no Congresso Nacional. Pelo contrário, aliás, as estimativas que aparecem estão completamente fora da realidade. O ministro Gilmar Mendes, então, faz esse alerta ao Congresso Nacional. Diz, olha, esse entendimento de que precisa haver essa previsão de compensação, ele já está consolidado no Supremo Tribunal Federal e a falta dessa previsão, dessa estimativa de custo e da previsão de compensação, pode tornar essas medidas inconstitucionais. Ele também alertou para o risco de aprovação de despesas sem previsão, que, segundo ele, pode comprometer, inclusive, a eficácia das próprias medidas. Juliana Lopes já está aqui comigo, a gente estava comentando aqui, enquanto ouvíamos a Carol Rosito, do impacto que essa conta dos agentes de saúde, que não é a primeira vez, outros pisos salariais já foram sendo aprovados, e aqui nós não estamos discutindo o mérito das categorias, nós estamos discutindo a capacidade do Estado em pagar. E não é sustentável. Foi isso que o ministro da Fazenda foi fazer lá com o Davi Alcolumbre. Dizia, amigo, não faz isso, né? É insustentável, mas Alcolumbre não quer ouvir. E foi dizer exatamente isso. Imagina, um governo pressionado amplamente, né, nos 2 primeiros anos e nos seguintes, para ter um arcabouço fiscal, para respeitar essas metas, para cumprir essas metas, agora é surpreendido por essas pautas que podem furar esse planejamento de um orçamento que já não está ali, né, tão fechado assim, e que também não está a verde, está ali no vermelho. Então, o que a gente viu acontecer ontem? Ontem tinha uma grande expectativa para a negociação de como é que seria a tramitação da 6x1, da PEC do fim da 6x1. Mas, no fim das contas, o governo estava muito preocupado com essas pautas que podem ser bombas para o orçamento público e para o planejamento fiscal aqui do país. Então, as conversas, elas se voltaram com o Alcolumbre muito mais para isso do que necessariamente para a tramitação dessa PEC que trata sobre jornada de trabalho. Tamanha é a preocupação do governo nesse momento. A gente comentava aqui, Thaís, que em ano eleitoral é comum no Brasil, não deveria ser, mas é comum, que essas pautas acabem surgindo no Congresso Nacional, façam pressão sobre os gestores, os governos. Isso aconteceu, por exemplo, com Paulo Guedes, a gente estava lembrando aqui, na gestão de Jair Bolsonaro, porque em ano eleitoral são pautas mais populares, né? Fazendo aceno às categorias, muitos políticos acabam ganhando ali capital político no ano de eleição. E o que muda de uma gestão para outra nessas negociações? A capacidade de articulação política dos gestores e do governo. O que a gente está vendo agora? Uma briga ali, quase que uma guerra fria entre legislativo, entre executivo e o Senado, especificamente, com
com Davi Porque na Câmara está Alcolumbre. mais pacificado, né? Na Câmara mais pacificado, tem algumas pautas ali surgindo que estão preocupando o governo, mas a relação com Davi Alcolumbre é o que está nessa mira, né? Então, tem ali Davi Alcolumbre querendo que o presidente Lula o procure, Lula fazendo ali um jogo de, será que eu vou procurar, vou ligar ou não, depois da rejeição de Jorge Messias, uma relação que precisa ser reestabelecida. E no meio disso, vão surgindo essas pautas que acabam empoderando ainda mais o presidente do Senado nessa relação que precisa ser muito bem azeitada para que tudo isso seja negociado daqui para frente. Então, o pano de fundo é uma relação que não está assim tão boa, e aí o que acontece em todo o governo no último ano, no ano eleitoral, acaba sendo muito mais difícil para a negociação da gestão do presidente Lula, porque está com essa relação ruim com o presidente do Senado. Claro, o marco das pautas-bomba foi 2014, no governo Dilma Rousseff, que foi ali, por exemplo, que abriu-se a porteira para as emendas impositivas do Congresso Nacional. Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados, o governo completamente desarticulado politicamente, né, Juliana, aí começa a perder e aí abriu-se a porteira. Né? O que fica muito evidente agora é que o Congresso diz assim para o governo, olha, você está fazendo seus pacotes de bondade e a gente está acatando, então deixa a gente fazer o nosso. Então você pode pagar a sua conta, mas não pode pagar a minha? Sim. Aí fica a discussão, né, Ju? Para um governo sem voto, né? Sem exato, sem maioria, né? De ter maioria no Congresso. Então, para o governo é muito mais difícil essa negociação.